Hello, hello! A Next está completando 10 anos. E a gente escolheu celebrar esse momento não olhando para o retrovisor, mas anunciando o maior lançamento da nossa história. Porque esses 10 anos não são um ponto de chegada. Eles são a prova de que a gente construiu a base certa para o que vem agora. Pensa no que mudou nessa década. Quando a Next nasceu, gerir pessoas em campo significava planilha, ligação, achismo. A gente ajudou a digitalizar tudo isso. Depois veio a mobilidade, o trabalhador registrando ponto no celular, o gestor acompanhando em tempo real. A gente ajudou a construir isso também. E cada onda tecnológica dos últimos 10 anos, a Next surfou olhando para o problema real de quem opera na linha de frente. Hoje, quase 700 mil pessoas ativas em nossa base usam nossas soluções todo dia. Ao longo dessa jornada, quase 3 milhões de trabalhadores foram impactados. Gente que tem uma relação com o trabalho mais simples, mais justa e mais transparente, porque a Next existe. E agora a gente entra na próxima era, a mais transformadora de todas. Não é sobre digitalizar mais um processo, é sobre mudar o que o gestor consegue fazer com a informação. A gente está saindo da era de dar visibilidade do que aconteceu para a era de sugerir o que fazer antes de acontecer. De ferramenta para copiloto. De reativo para preditivo. Inteligência artificial que age, alerta, recomenda e aprende com cada operação para ficar mais precisa com o tempo. Essa série foi criada para mostrar como chegamos até aqui, o que estamos lançando e, principalmente, o que isso muda para quem lidera operações reais, com pessoas, pressão e desafios diários. Serão 6 episódios. Em cada um, vamos explorar a evolução que nos trouxe até aqui e o que estamos construindo para os próximos anos. Tudo de forma prática, sem jargão técnico e sem promessas vazias. Só o que já está sendo aplicado em operações reais, com dados reais. Ao longo da série, vamos passar por nossa história e propósito, o papel dos dados e da inteligência analítica, agentes de IA e os conceitos do copiloto, casos concretos de perdas invisíveis na operação, os boletos ocultos, e a visão do futuro da gestão operacional. Se você lidera equipes, gerencia operações ou toma decisões que impactam pessoas e resultados, essa série é para você. Porque quem entender essa transformação agora vai operar de forma diferente e melhor nos próximos anos. Comigo está o Lucas, nosso Chief AI Officer e o arquiteto de tudo que você vai conhecer nessa série. Lucas, Chief Artificial Intelligence Officer da Next. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Para mim é uma honra a gente poder estar aqui para falar um pouquinho das novidades que a Next vai oferecer ao mercado nessas próximas semanas. E novidade essa que promete ser o maior lançamento da história da Next. Com certeza, a inteligência artificial ela está aí e a Next ela se preparou para essa nova era. Então a gente tem bastante novidade e com certeza o nosso cliente e o nosso público vai gostar muito do que a gente vai apresentar aqui. Você falou sobre preparação. E preparação não começou hoje, não começou ontem, começou há mais de 10 anos. Você estava lá quando tudo começou. Você pode contar um pouco sobre essa história pra gente. Que problema era esse que motivou a Next, que levou ao nascimento da Next? Fala pra mim, que problema era esse que a gente queria resolver lá atrás, em 2016? Imagina, Marcelo, uma empresa com 12 mil funcionários, de prestação de serviço que tem a sua mão de obra descentralizada. Era muito difícil controlar a presença do seu colaborador. Muitas vezes ele recebia do seu próprio cliente que o seu colaborador não foi trabalhar no dia. Então, essa era a principal dor. E ali é onde a Next nasceu, para controlar a presença do colaborador. A partir do controle da presença, nós fomos identificando várias outras soluções que pudessem aproximar mais esse colaborador da empresa. Muitas vezes ele se sentia parte muito mais do contrato, onde ele estava trabalhando, do que da própria empresa que o pagava. Então a gente foi trazendo módulos de comunicação com esse colaborador, enviar um comunicado para ele com uma assinatura, a partir desse envio do comunicado, coletar o que o colaborador está sentindo a partir de um checklist, de uma pesquisa interativa e também depois de um chat em aberto. A gente conseguiu fazer algo muito difícil na época, que era tirar o próprio WhatsApp do seu vigilante, o WhatsApp do dia a dia. Essa era uma tarefa difícil, porque a gente
O WhatsApp era a ferramenta em que a empresa se comunicava com o colaborador. A gente lançou o Direct, que é uma ferramenta em que a própria empresa se comunica com o colaborador dentro do nosso aplicativo. Então, ao longo dos anos, a gente foi identificando várias outras dores e a Next foi crescendo e evoluindo, e o segredo é estar dentro. A gente nasceu no segmento, a gente sofreu essa dor, a gente viu que não existia nada no mercado que resolvia essa dor, e aonde a Next foi ganhando corpo, ganhando mercado e foi sendo cada vez mais referência. Não, e é legal você compartilhar essa história porque por vários momentos você falou sobre a dor real. E essa dor real, muitas vezes a gente que trabalha com produto, com tecnologia, só sente quem vive. E você, quando começou, você estava dentro de uma operação? Exato, eu trabalhava na área de tecnologia, dentro de uma empresa que é a Orcegups. Foi a empresa onde a Next surgiu, onde o problema surgiu. E eu, como programador, como analista, fui incumbido e fui responsável pelo desenvolvimento e a evolução desse produto que eu citei. Então, a minha tarefa era, junto com o Juliano, que hoje é o nosso diretor de marketing e vendas, ele como operador, ele como o cara que estava no dia a dia na operação, e eu como executor, trazendo as ideias em que ele implantava, as necessidades, as dores que ele sentia no dia a dia para a solução da nossa plataforma. E quando a gente escuta também sobre as tecnologias que você desenvolveu, a Next ela desenvolveu não somente esse software que é utilizado para a parte de ponto, comunicação, assinaturas, checklist, enfim, todo esse universo que a gente chama da gestão operacional, mas também tem uma outra tecnologia que a gente desenvolveu que muito nos orgulha, que é a parte de hardware, e que inclusive ela é o que colocou a Next como uma pioneira em diversas frentes ou diversos desafios tecnológicos, diversas fronteiras tecnológicas. Você quer falar um pouco também sobre essa parte de hardware? Claro, porque eu vejo que o nosso hardware hoje ele é um grande diferencial. Muitas empresas elas falam que o nosso hardware ele é uma revolução ainda em tecnologia. E a gente está falando de um hardware, eu estou falando do terminal, de 10 anos atrás, em que mais da metade até hoje está em operação. Então, o trabalho que nós fizemos, né, na construção da Next, na evolução do nosso produto SaaS, produto digital, o físico, o hardware, ele também acompanhou. Nós fizemos testes no dia a dia, validamos dispositivos. O nosso dispositivo que foi para produção, ele foi praticamente a 4ª versão. Porque ao longo desse período de mais ou menos um ano, nós fomos validando o conceito, a gente foi validando o hardware, até chegar no modelo ideal que hoje a gente fica muito lisonjeado de ver o cliente dizer que é um grande diferencial da Next. Isso ainda eu estou falando do leitor digital. A Next agora está com reconhecimento facial no aplicativo, no tablet, no próprio terminal, e sempre a Next evoluindo, e o hardware ele seguiu essa mesma sequência. Essa história é muito bonita, é uma história que orgulha e que muita gente participou e fez parte, e você é um dos que estava lá no começo, e que legal ter você aqui com a gente até hoje, e eu espero que você continue, obviamente, por muito tempo, até porque a gente tem muita coisa para fazer juntos ainda. E quando a gente olha o momento que a gente está vivendo de Next, a gente, nos últimos anos, vem fazendo uma série de investimentos, inclusive muitos investimentos que passam desapercebidos aos olhos dos clientes, infelizmente, que são os investimentos que a gente fez principalmente em tecnologia, relacionados à questão de banco de dados, questão de infraestrutura, a própria arquitetura do sistema que a gente teve que fazer e trabalhar e revisar ao longo dos últimos 2, 3 anos. E aí a pergunta que eu te faço é, valeu a pena? Sempre vale muito a pena. E acho que o histórico da Next, o sucesso que nós tivemos, foi porque nós sempre pensamos nessa fundação. E com os dados não vai ser diferente. Então a gente, ao longo desses últimos anos, como você falou, a gente investiu em transformar o nosso dado transacional, aquilo que o colaborador usa no dia a dia, para um dado analítico. A gente replicou esses dados para que a gente não prejudicasse o usuário dentro do seu dia a dia. Então, não apenas nessa divisão desses dados, essa separação, segmentação, mas também em quebrar esse banco de dados em mais de uma estrutura,
quebrar esse banco por módulos. Então a Next ela já surgiu dentro do universo em aplicações distribuídas. A gente fez o processo nesses últimos 2 anos em distribuir cada vez mais o nosso banco de dados. E isso facilita para que a gente possa crescer, evoluir e investir em inteligência artificial, garantindo que o nosso software esteja com alta disponibilidade, como ele sempre teve, com taxas acima de 9,99%, taxas acima até muitas vezes da própria Amazon, e é assim que a gente vai investir com a inteligência artificial. Primeiro garantindo a base, para depois que a gente possa evoluir cada vez mais. Ou seja, pelo que você falou da base, basicamente você está dizendo é que o assunto inteligência artificial, ele está começando a ganhar corpo e imagem agora, porque a gente está começando a mostrar como construir agentes dentro da plataforma da Next, como você pode construir o copiloto, mas para chegar até esse ponto a gente precisava investir, isso começou há 3 anos atrás, investir no que a gente chama de fundação. E é isso que eu queria te ouvir mais. Essa fundação, precisava mesmo ter feito esse investimento? Com certeza. Sem uma fundação bem feita, Marcelo, o risco é muito alto de você deixar o seu cliente vulnerável. Eu não estou falando só de escalabilidade, de performance. Eu estou falando de segurança. Eu estou falando de LGPD. A Next ela é uma das poucas empresas do mercado que tem a certificação ISO 27001 e a 27701. E isso foi graças ao investimento que nós fizemos ao longo desses últimos anos em segurança, em escalabilidade, para garantir que essa plataforma ela evolua, ela cresça e ela sustente a inovação. Sustentar a inovação não é fácil, porque quando a gente fala de inovação, é um universo que está sendo descoberto. A gente está descobrindo a IA hoje em dia. A IA ela já existe há muito tempo e ela ganhou um rumo diferente nesses últimos 3 anos pela evolução da IA generativa, que é um tipo de IA. A Next ela já aplica a IA desde o seu princípio. Obviamente que a IA generativa, com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia à disposição, a gente consegue investir muito mais do que no passado. Então, sem essa base, com certeza a gente não consegue garantir para o cliente e até nós mesmos, ao investir em cima de fundação, dados e estrutura, a gente fica mais tranquilo para garantir para o cliente essa escalabilidade, que ele tenha na palma da mão as informações que ele precisa, sem que o sistema o deixe na mão. E para fazer uma analogia que talvez até fique mais fácil de visualizar, de entender, é como se fosse a fundação de um prédio. Você não consegue subir um prédio de 20, 30, 50, 100 andares sem você ter uma fundação muito sólida, capaz de sustentar toda essa estrutura de dados, de aplicações que vão acontecer na plataforma dos bancos de dados da Next. Então, que legal que nós fizemos esse investimento 2, 3 anos atrás, porque agora fica até mais fácil falar sobre inteligência artificial. E hoje, como você colocou, a IA generativa, sim, é uma das IAs que tornou a IA muito mais acessível para o público em geral. A gente até brinca, né? Você já deu bom dia para sua IA hoje? Quem não deu bom dia para sua IA hoje? Então, é cada vez mais comum as pessoas, virou hábito utilizar os recursos que nós temos aí, diversas IAs generativas disponíveis no mercado. Mas aí vem aquela pergunta, já que a gente fala de um problema real, já que a gente quer resolver problemas do mundo real, não era mais fácil ou mais simples, ou talvez um relatório novo, um novo dashboard, não teria resolvido? Por que a gente está falando de IA? É moda ou realmente a gente está vendo usos específicos e aplicações específicas para o uso da inteligência artificial? Realmente nós estamos encontrando maneiras de disponibilizar os dados mais estruturados e mais preparados para a tomada de decisão. Um relatório é commodity no sistema. Um relatório, uma API, hoje em dia é commodity. Quando a Next nasceu lá em 2016, a API ainda era um processo em que nós vendíamos como um diferencial. E daqui a 2 anos, a IA ela vai ser commodity. A tecnologia ela evolui muito rápido. Então, eu vejo que hoje nós estamos, sim, no momento em que muitas ferramentas, muitas empresas estão investindo em tecnologia para inteligência artificial. Então, está mais acessível se desenvolver. Só que, ao mesmo tempo, existe muita armadilha. As pessoas acham que o fácil de se implementar, o rápido de se implementar, é
a gente não tem que investir nas coisas mais básicas, como segurança, como a disponibilidade. Então é aí que é onde eu vejo que as empresas erram. Sim, é mais fácil eu lançar um relatório, é mais fácil eu lançar uma API do que eu investir numa inteligência artificial. Só que se você tem essa base, essa estrutura, é o timing certo para você entregar o valor e garantindo que isso não vai gerar um impacto negativo para o teu cliente. E até porque também o mundo e as operações, de uma certa forma, começaram a ficar mais complexas. E elas acontecem em tempo real. E aí, de fato, o que a gente pode observar é que a inteligência artificial, ela encurta esse ciclo e facilita a vida dos gestores que antes tinham que conseguir informações espalhadas por vários relatórios, várias informações. Ou seja, a inteligência artificial, ela de fato, ela entrega um benefício real para a operação real dos gestores no dia a dia. Perfeito. Eu acho que com a IA generativa, as pessoas começaram a perceber que era muito mais simples você jogar um relatório 3, 4, 5 e pedir para ela te retornar alguma informação. Então, isso foi fez com que a IA se tornasse o hype que você citou. Mas agora, como que eu gero valor para o meu cliente eu tendo uma plataforma que é um SaaS hiperfuncional? É aí que mora o desafio. E é onde a gente está investindo. Primeiro numa base sólida, para depois eu transformar essa base em agentes, em que os agentes consomem outros dados, outras informações e tornem o nosso produto cada vez mais copiloto. A gente vai falar muito ao longo dessa série sobre essa questão de o que é ser copiloto. E a Next ela está investindo nessa base para que o produto final, o entregável final, seja realmente algo que o nosso cliente ele vai ter de inovador. Não apenas um organizador de dados. Isso ele resolve com o ChatGPT, ele resolve com o Cloud. A Next não. Ele vai ter os dados dele estruturados para que ele possa tomar as suas melhores decisões. Isso tudo que você está falando é inovação. E muito do que você está falando também, eu não vejo o mercado falando da forma como a gente está tratando aqui. E isso está muito enraizado na Next, talvez até a gente pode dizer que está em nossa cultura, que é de fato nós sermos pioneiros. Nós estamos acostumados a liderar as tendências de mercado. Como é que você enxerga essa relação entre os últimos 10 anos da Next e o que a gente está fazendo agora? Eu vejo que tudo serviu muito como experiência. Como você falou, nós somos pioneiros em muita coisa. A Next surgiu no universo em que o IoT, a internet das coisas, ainda estava iniciando. Os nossos primeiros testes pareciam testes de laboratório de ciência. E com a evolução da internet das coisas, a gente vê hoje qualquer equipamento, até animais sendo monitorados pela internet, monitorados por essa comunicação em que a internet das coisas acaba trazendo. Então esse foi o ponto inicial, a gente foi pioneiro muito na área de IoT. Depois a gente iniciou o nosso primeira versão do produto já no ambiente em cloud, em que muitas empresas ainda estavam no on-premise. Depois a gente já distribuiu esse microserviço, esse monolítico em vários microserviços para que a gente pudesse ganhar escala. Então, hoje a gente tem um módulo do Time, é um módulo de cálculo. Ele tem um recurso computacional enorme, ele consome muito recurso computacional. E ele roda, e se por acaso ele tem alguma lentidão, quem está operando a mesa, quem está usando o ponto, não sofre. E isso foi algo que a gente fez lá em 2006, que era muito inovador. A gente investiu em algo que pouca gente estava colocando em produção, e a gente hoje colhe os frutos. A gente consegue ganhar escala porque essa decisão que nós tomamos em 2016, há 10 anos atrás, que foi arriscada, que ainda era muito nova, fez com que a gente pudesse evoluir e crescer e que no ponto que a gente está agora, a gente não tenha que investir muito para conseguir dar o salto que a gente precisa. Enquanto tem muitas empresas agora tendo que refatorar praticamente a sua plataforma ou perdendo o mercado para empresas que já entram nesse modelo AI First, que já iniciam no modelo AI, a Next não. Ela já preparou o seu caminho para essa evolução. Claro, como você falou, a gente investiu ao longo desses 2 anos muito em tecnologia. Óbvio, a gente nunca vai deixar de investir. Só que são ajustes finos para que a gente pudesse ganhar mais tração e evoluir. Não é realmente algo que a gente tenha que jogar fora ou refatorar tudo que a gente tem para desenvolver o que a gente quer fazer com a inteligência artificial. E para a gente caminhar aqui para encerrar o nosso primeiro episódio, para quem está começando a ouvir, para quem está começando a conhecer a Next, para quem ainda não conseguiu conectar os pontos aqui, o que a Next está preparando
para esses empresários, para esses gestores? O que a Next vai entregar? O que ele pode esperar? Onde é que a gente quer chegar? Hoje, Marcelo, o nosso foco está em transformar os dados preparados para que a IA ela possa trazer insights. Então, esse é o primeiro passo, eu gerar insights, eu gerar informação para os nossos usuários, mas a gente está indo cada vez mais para uma revolução a nível de tecnologia, que é um produto como o Next, um SaaS, ele tem que ser, como sempre foi, um software meio. E a IA não é diferente. Então, quanto mais a gente conseguir otimizar os processos manuais do dia a dia, do RH operacional e deixar o gestor, o supervisor que está lá na ponta, tomar decisão, melhor. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente sabe que no passado a gente escrevia muito com lápis, com caneta no papel. A gente trocou o lápis pelo teclado. E no futuro a gente vai trocar o teclado pelo áudio, pela comunicação em assistente. Então, olhando para o nosso futuro, o Next, o supervisor lá na ponta, ele vai muito mais operar sua empresa a partir de insights que ele vai receber dentro do seu fone, dentro do seu carro, indo para o seu trabalho, do que na frente do computador, necessariamente tendo que ler alguma informação e traduzir. A IA, ela vai explicar. E o gestor, ele vai agir. Obviamente que ele vai validar e ele vai agir. Então, essa é a revolução que eu enxergo para os próximos anos. É isso aí. 10 anos de história não cabem em um episódio. Mas o que a gente quis mostrar hoje é que nada do que está chegando é por acaso. É por construção. Essa série foi feita para você, gestor, empresário, que quer entender como a inteligência artificial pode transformar de verdade a forma de gerir pessoas e operações. Sem enrolação, sem promessa vazia. No próximo episódio, a gente vai falar sobre dados. Porque antes de qualquer IA, existe uma pergunta que todo empresário deveria fazer. Minha empresa consegue enxergar a própria operação? Acompanhe a jornada da Next. Fique ligado no próximo episódio. Simples, eficiente, justo. Seja Next.